Os vencedores têm várias características e hoje eu quero falar de uma delas. O vencedor, ele é vencedor porque ele não se deixa ser conduzido por sentimentos. Você sabe, você pode escolher sua vida para você conduzi-la de duas formas: ou por propósito e princípios, ou por sentimentos. Então são duas coisas completamente distintas. O vencedor, ele conduz a vida dele por propósito. Então ele tem algo, ele tem missão, ele tem algo que ele está buscando e que ele está trabalhando em função daquilo. O vencedor é assim. E ele tem princípios. Ele não vai conquistar de qualquer forma. Tem princípios. E ele vive, tem aqueles valores, tem seus princípios, e ele faz a sua conquista, o processo de conquista em cima desses princípios, em cima desse propósito. O perdedor não. O perdedor, ele anda por sentimentos. Ele gosta, ele faz. Ele não gosta, ele não faz. Ele ficou com raiva, ele para. Ele ficou animado, vai embora. Ele ficou triste, fica dormindo o dia inteiro. Não, mas agora ele ficou alegre, agora ele trabalha. Então é sentimentos. E os irmãos sabem, sentimento é uma coisa terrível. E uma coisa maravilhosa, dependendo do jeito que você os usa. Se você, porventura, deixa os sentimentos conduzir a sua vida, eu quero te falar, você vai ser um perdedor, infelizmente. Você está escolhendo ser um perdedor, porque é o sentimento que está te conduzindo. Então o vencedor, o que ele faz? Ele não tem sentimento? Ele tem sentimento. Mas ele ajusta os seus sentimentos aos seus princípios, ele ajusta os seus sentimentos ao seu propósito. Então imagina, um vencedor, a gente fica com raiva e com mágoa das pessoas recentemente? Fica, isso é fato, todo mundo fica. Mas o que um vencedor faz? Ele ajusta esse sentimento, que é uma mágoa, que é uma frustração, ao propósito e aos seus valores. Um dos valores de um cristão é perdoar. Então ele pega e vai perdoar. E aí, às vezes ele não está conseguindo perdoar, mas ele fala, mas isso é princípio de vida e eu vou fazer isso, e o meu alvo é chegar lá no Senhor sem estar carregando nenhum peso, nenhum sentimento do inferno. Então ele tem esse alvo, ele tem esse princípio, e aí ele vai perdoar. Às vezes ele não consegue, ele começa a orar, até que o Espírito Santo flua e ele perdoa. Agora, o perdedor não, ele fica cultivando aquela mágoa. Aquela mágoa vira uma frustração, uma decepção, depois vira uma raiz de amargura e depois um ressentimento e mata ele. Se não mata ele, mata o relacionamento dele. E às vezes o relacionamento dele tem mágoa com o cônjuge, às vezes é com o filho, é com um parente, é com um pai ou com um discípulo. Mata! E aí ele perde uma fonte de vida para ele. E ele está criando um problema para ele pior do que aquele que fez alguma coisa errada para ele. Porque foi o outro que fez, agora não, é ele que está fazendo para ele. Esse é um perdedor, ele vive por sentimentos. Você é conduzido por sentimentos ou por propósitos e princípios? É isso, essa é a escolha que você tem que fazer. E aí, se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que todos os vencedores, todos, sem exceção, eles tinham um sentimento ruim na vida deles. Todos. Uns mais, outros menos, mas todos passaram por um tipo de sentimento que ele teve que lidar. E o sentimento, estuda a história de todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus que foram vencedores, que você vai ver que todos, sem exceção, tiveram medo. Todos tiveram medo. Ele falou, mas eu pensei que um homem de Deus vencedor, uma mulher de Deus vencedora, ela não tinha medo. Todos têm. Porque o medo, irmãos, faz parte da minha vida e da sua vida desde Adão. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele se escondeu. E Deus insistindo com ele, ela apareceu. E Deus falou, por que você está escondido? Ele falou, porque eu tive medo. A partir daí, o medo entrou na vida do ser humano. Então, ou seja, o medo é uma consequência do pecado e que mora na minha carne e na sua carne. O medo está aí. Ele faz parte das nossas vidas. Então veja, o medo, só dar uma palhinha aqui meio filosófica, a questão é o seguinte, se você avaliar seu medo, você vai ver de que você tem medo, por que você tem medo, vai avaliando, você vai chegar num lugar. Na verdade, o medo do ser humano é medo de Deus, é medo de encarar Deus face a face e a sua consciência te acusando que vai ter problema. Deus falou para Adão, não coma dessa árvore que o dia que você comer vai morrer. O que é que Adão assimilou? O dia que eu comer, Deus me mata. Aí ele comeu, apareceu Deus, ele correu, escondeu.
Mas veja, não é Deus quem nos mata, é nós que nos matamos. Quando Deus fala para você não fazer determinada coisa, Deus não está falando isso porque você está prejudicando Deus, está prejudicando a sua vida. Quando eu faço algo que Deus não diz para eu não fazer, eu estou prejudicando a minha vida. Não é a vida de Deus, é a minha. Não é Deus que me mata, é a minha atitude que me mata, é o meu comportamento que me mata, não é Deus. Então veja, o medo, se você for avaliar, você vai ver que o medo de tudo tem a ver quando você chega diante de Deus. O que é que Deus vai falar para você? Quando você vê Deus face a face, e toda a alma, todo ser humano sabe que um dia ele vai encontrar com Deus. Um dia ele vai ter que encarar com Deus. Mesmo que ele fale que é ateu, mesmo que ele diz que não acredita, isso é uma mentira, porque aqui dentro está gravado isso. Aqui dentro faz parte da carne. Isso aconteceu lá no Éden e acompanha o ser humano. E o dia que você receber um corpo glorificado, o medo vai embora em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Então eu queria ver aqui com você, eu quero te dar exemplos dentro da pessoas, homens de Deus, referenciais na palavra de Deus, que tiveram medo, para você ver o tipo de medo que ele teve e como foi que ele saiu daquilo. Porque o vencedor domina o seu medo. Então Josué, deixa eu te contar a história, antes de ler o texto. Os irmãos sabem, Josué era auxiliar, era líder auxiliar de Moisés. Irmãos, Moisés não era um homem comum. Deixa eu reformular o que eu falei. Ele era um homem comum que Deus fluía poderosamente através da vida dele. Por Deus fluir poderosamente através da vida dele, ele se tornou um homem especial. Não porque ele era especial, mas porque Deus é especial. Por onde Deus está, onde Deus passa, tudo se torna especial. Fala para o seu irmão, você é especial porque Deus mora aí. Então Moisés era aquele homem que falava face a face com Deus. Moisés, as 10 pragas, depois abre o mar vermelho, depois Deus fala com ele lá no monte, aí aquela nuvem durante o dia, à noite se transformava numa coluna de fogo, então durante o dia tampava do sol, a coluna de fogo à noite esquentava, pão caía dos céus, esses milagrezinhos aconteciam através de Moisés. Eram 3 milhões de pessoas sendo conduzidas no deserto. Então, você que é líder de célula, você conduz aí 10, 15 pessoas. E aí você vê a dificuldade. Moisés conduzia 3 milhões de pessoas. Num deserto. Não é assim, trabalhando, desfrutando, né, indo num shopping, comendo num restaurante, tendo um carro para andar. Não, num deserto. Num deserto. Então esse era Moisés. Mas aí, a hora que chega às portas de Canaã, Deus fala, não, Moisés não vai entrar. Agora é Josué que vai conquistar a terra. Ponha-se no lugar de Josué. E aí Josué vai conversar com o povo. Moisés sobe no monte, Deus leva Moisés. E ele morreu ali, Deus levou o corpo dele, isso está escrito na Bíblia. E aí Josué, Deus fala para Josué, agora é com você. E Josué vai conversar com o povo. E aí ele recebe assim, aquela notícia animadora do povo. Porque o povo falou para ele, da mesma forma como nós fomos com Moisés, nós vamos ser com você, Josué. Aí ele se alegrou. E aí eles falaram, desde que o Senhor seja com você, como foi com Moisés. Aí você imagina, você é o líder, você vai substituir alguém, e o alguém tinha qualificação assim, sobrando, que você ainda não tem. E aí as pessoas falam, não, nós vamos seguir desde que você lidere como o outro liderava. Aí você olha e fala, agora eu estou perdido. E mais, eles estavam às margens do Jordão. E a terra de Canaã estava do outro lado do Jordão. Eles não tinham um barco, não tinham uma jangada, não tinham um barco a motor, não tinha nada. E tinha 3 milhões de pessoas para passar o Jordão. E era a época da seca, estava cheio o Jordão. E do outro lado, no início de Canaã, tinha uma cidade que eles tinham que conquistar, que era a primeira, chamada Jericó. As muralhas dessa cidade eram imensas. Segundo os historiadores, dava para você andar de charrete por cima da muralha. E ela era tão alta que ninguém conseguia passar. Esses eram os 2 primeiros desafios de Josué. Com 3 milhões de pessoas, um rio na frente, para entrar menino, mulher grávida, gado, e ninguém morrer, e todo mundo chegar do outro lado. E depois ainda tem que enfrentar uma cidade, e eles não tinham um canivete na mão. Aí você imagina a situação de Josué. E aí o que Deus fala para ele? Ninguém, está lá em Josué capítulo 1, a partir do verso 5. Ninguém
te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Para que Deus está falando para ele ser corajoso? O que você acha que estava no coração de Josué? Medo. Senão Deus não ia falar, seja corajoso. Porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Quer dizer, você está com muito medo, você precisa ser muito corajoso. Falar para alguém assim que está com medo de ser muito corajoso é duro, né? Onde eu estava. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, aí nós temos um problema. Deus falou, eu estou aqui falando para você, mas a hora que você sair aqui, você que vai enfrentar os problemas, sou eu. E agora? Deus falou, mas a coisa ainda não aconteceu. As coisas ainda não aconteceram. E aí, o que Josué fez? Ele tem que fazer uma escolha: ou ser dominado pelo medo, porque ele se sentia completamente desqualificado. O medo é esse. Se você está com medo porque se sente desqualificado para resolver o problema, então a sua empresa fechou, abriu agora, não sei o que fazer, eu me sinto desqualificado. Não, alguém ficou doente lá na minha casa, eu não sei o que fazer, se sente desqualificado para resolver o problema. Eu fico imaginando esses médicos, eu vi a história de vários ali, estão lá nos hospitais, tem alguém morrendo na mão dele, e ele se sente desqualificado, porque ele não consegue que a pessoa não morra. Como que ele sente? Imagina isso, você está trabalhando, você está vendo, eu não tenho qualificação suficiente para fazer isso. Você olha para o seu casamento e você pensa assim, parece que ele está terminando, eu me sinto desqualificado para resolver isso. Então Josué se sentia desqualificado, o medo dele é, eu não tenho as qualificações necessárias. O que Deus falou para ele? Eu estou te dando as qualificações. Não tenha medo, não se espante, tenha cuidado de não perder o propósito e andar segundo os princípios que eu estou te passando. Foi isso que Deus falou. A sua coragem só para isso, é só para isso. Faça aquilo que eu disse para você fazer. Não abra mão dos princípios, não ande por sentimento. É isso que Deus estava falando, que é o que eu estou ministrando aqui para você, foi o que Deus falou aqui para Josué. E aí Josué fez o quê? Abraçou aquela palavra, e Deus falou para ele, hoje eu vou começar a fazer os milagres, de tal forma que o povo vai ver que você é um cara qualificado, que eu estou com você. E aí o que aconteceu? Deus abre o Jordão. Na verdade foi uma abertura diferente do Mar Vermelho. O Mar Vermelho Deus abriu, ficou água de um lado e do outro. O Jordão não, Deus parou o rio. Você já pensou no tamanho desse milagre? Então tem um rio, época da cheia, e aí Deus para, não tem mais água aqui para baixo, mas a água daqui continua vindo. Para onde? Porque não corre mais. E aí foi subindo a água, e foi subindo a água. Você já imaginou o tamanho da muralha que foi ficando? Para passar 3 milhões de pessoas, até que todo mundo passou, e aí só subindo, você imagina o último lá olhando e falando, o trem está ficando pior. Mas todos passaram, e a partir daquele dia, as pessoas olharam para Josué e falou o quê? Deus é com você. Deus é com você. Se Deus não fosse com você, esse milagre jamais iria acontecer. Eu vou te falar uma coisa, quando você se sentir desqualificado, então vai para Deus. Deus vai fazer um milagre através da sua vida. Deus vai manifestar-se através da sua vida, que os outros vão olhar e falar, isso aqui só pode ser Deus. Isso aqui só pode ser o Senhor. Homem nenhum faz isso, mulher nenhuma tem condições de fazer isso. Isso aqui é uma ação divina. E aí é onde Deus é glorificado. E aí é onde você cresce. Aí é onde a sua fé aumenta. Aí é onde você desfruta mais do Senhor. E o que é que Josué fez? Enquanto o povo estava passando, porque a arca tinha que ficar parada lá no meio do rio. Sabe o que é que segurava aquela muralha de água? A arca. A presença de Deus. É Deus que põe a mão, é Deus que faz o milagre, é Deus que estabelece o poder. Não sou eu e nem é você, é Deus. Por isso que Deus falou para ele, não temas, basta que você creia na minha palavra. E aí o que ele fez? Levantou um altar ali, onde a arca estava parada.
lá no meio do rio. Quando as águas vieram, cobriu aquele altar. Ele fez um ali para servir de referencial, e fez uma coluna depois, na próxima cidade que eles foram, retirando as pedras ali do meio do rio e construiu o altar do outro lado. Ou seja, ele glorificou a Deus. Ele falou: só o Senhor é Deus que é o meu cabeça. Não é esse medo, eu não vou deixar o medo conduzir a minha vida, eu vou deixar o Senhor conduzir a minha vida. O altar é isso, é quando você fala: o medo não vai dar direção para mim, a confusão não vai ser o meu guia, o Senhor é o meu guia. Aí você levanta o altar e fala: o Senhor, o que Ele falar, é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar o Espírito fluir, eu vou deixar o Espírito da direção, porque Ele é o meu cabeça, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha direção, Ele é o meu socorro bem presente. O medo foi embora. Josué entrou e conquistou. Foi um dos maiores guerreiros que já passou por a face da terra. Era guerreiro antes? Não, mas se tornou. Era desqualificado? Era, mas Deus o qualificou.